A crônica a seguir de Machado de Assis narra em estilo bíblico o último capítulo da abolição. Voz de Iba Mendes. Algumas pessoas pediram minha tradução do Evangelho que se leu na grande missa campal do dia 17. Estes meus escritos não admitem traduções, menos ainda serviços particulares. São palestras com os leitores e especialmente com os leitores que não têm que fazer. Não obstante, em vista do momento e por exceção, darei aqui o Evangelho que é assim. No princípio era Cotegipe, e Cotegipe estava com a regente, e Cotegipe era a regente. Nele estava a vida, com ele viviam a Câmara e o Senado. Houve então um homem de São Paulo chamado Antônio Prado, o qual veio por testemunha do que tinha de ser enviado no ano seguinte. E disse Antônio Prado: o que há de vir depois de mim é o preferido, porque era antes de mim. E ouvindo isto, saiu alguns sacerdotes e levitas e perguntaram-lhe: quem és tu? És tu Rio Branco? E ele respondeu: não sou. És tu profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu, logo, para que possamos dar resposta aos chefes que nos enviaram? Disse-lhes: eu sou a voz do que clama no deserto. Endereitai o caminho do poder, porque aí vem o João Alfredo. Estas coisas passaram-se no Senado, da banda do além do campo da aclimação, a esquina da rua do Arreal. No dia seguinte, viu Antônio Prado a João Alfredo, que vinha para ele, depois de guardar o chapéu no cabide dos senadores, e disse: eis aqui o que há de tirar os escravos do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me será preferido, porque era antes de mim. Passado meses, aconteceu que o espírito da regente veio pairar sobre a cabeça de João Alfredo. E Cotegipe deixou o poder executivo, e o poder executivo passou a João Alfredo. E João Alfredo, indo para a Galiléia, que é no caminho do Botafogo, mandou dizer a Antônio Prado, que estava perto da Consolação: vem, que é sobre ti que edificarei a minha igreja. Depois, indo a uma cela do convento, viu lá um homem por nome Ferreira Viana, o qual descansava de uma página de Agostinho, lendo outra de Cícero. E disse-lhe: deixa este livro e segue-me, que em breve te farei outro Cícero, não de romanos, mas de uma gente nova. E Ferreira Viana, despindo o hábito e envergando a farda, seguiu a João Alfredo. Em caminho achou João Alfredo a Vieira da Silva, e perguntou-lhe: és tu maçom? E ele respondeu: sou, mas posso dizer-te, pelo que tenho visto, que maçom e ministro de ordem terceira é a mesma pessoa. Disse-lhe então João Alfredo: vem comigo, serás ministro da ordem primeira, e trabalharás pelo céu. Depois, vendo um homem que passava, disse João Alfredo: vem aqui, não és Rodrigo Silva, que agricultavas a terra no tempo de Cotegipe? E Rodrigo respondeu: tu disseste. Tornou João Alfredo: onde vai agora, que parece abandonar-me? Vem comigo, e lavrarás a terra, e tratarás com os gentios ao mesmo tempo, porque Antônio Prado vai a São Paulo, onde padecerá e donde voltará mais robusto. Depois, vendo Tomás Coelho, homem justo, da tribo de Campos, disse: o Senhor Deus dos Exércitos manda que sejas ministro da guerra. E descobrindo Costa Pereira: este é o que esteve comigo em 1871. Eu o conheço. Vem, serás também meu discípulo. Unidos os 7, disse João Alfredo: saibais que vim libertar os escravos do mundo, e que esta ação nos há de trazer glória e amargura. Estais disposto a ir comigo? E respondendo todos que sim, disse um deles, por parábola, que no ponto em que estavam as coisas, melhor era cortar a perna que lavar a úlcera, pois a úlcera ia corrompendo o sangue. Mas ficando João Alfredo pensativo, disseram os outros entre si: que terá ele? Então o mestre, ouvindo a pergunta, disse: prevejo que há de haver uma consulta de sacerdotes e levitas, para ver se chego a compor certo ungento que os levitas aplicarão na úlcera. Mas não tem mais nada, ele não será aplicado. E como perguntasse a alguns qual era a composição desse ungento, o discípulo Viana, muito lido nas escrituras, disse: está escrito no livro de Eli Hadebarim, também chamado Deuteronômio, que quando o escravo tiver servido 6 anos, no 7º ano o dono o deixa ir livre, e não com as mãos abanando, senão com alforje de comida e bebida. Este é de certo um ungento lembrado, menos talvez o alforje, e os 6 anos.
E acudiu João Alfredo: tu o disseste, 3 anos bastam aos levitas e sacerdote, mas a úlcera é que não espera. Ora, pois, vinde e falemos a verdade aos homens. E tendo a regente abençoado a João e seus discípulos, foram estes para as câmaras, onde apresentaram o projeto de lei que, depois de algumas palavras duras e outras cálidas de entusiasmo, foi aprovado no meio de flores e aclamações. A regente, que esperava a lei nova, assinou com a sua mão delicada e superna. E toda a terra onde chegava a palavra da regente, de João Alfredo e de seus discípulos, levantou brados de contentamento, e os próprios senhores de escravos a ouviam com obediência. Menos no Bacabal, província do Maranhão, onde alguns homens declararam que a lei não valia nada, e pegando no azarrogue, castigaram os seus escravos, cujo crime nessa ocasião era unicamente haver sido votada uma lei, de que eles não sabiam nada, e a própria autoridade se ligou com esses homens rebeldes. Vendo isto, disse um sisudo de Babilônia, por outro nome carioca: ah, se estivesse no Maranhão alguns ex-escravos aqui, que depois de livres compraram também escravos. Qual menor seria a melancolia desses que são agora duas coisas ao mesmo tempo, ex-escravos e ex-senhores? Bem diz o Eclesiastes: algumas vezes tem um homem domínio sobre o outro homem, para a desgraça sua. O melhor de tudo, acrescento eu, é possuir-se a gente a si mesmo.